E aí, pessoal? Aqui é a Helena. Hoje eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que a nossa Lua é grande? Pensa de novo. Eu vou te mostrar luas tão gigantescas que fazem o planeta Mercúrio parecer pequeno. Isso mesmo, existem luas no nosso sistema solar que são maiores que um planeta inteiro. Parece mentira, né? Mas eu juro que é verdade. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, os 10 maiores titãs. Gráfico de contagem regressiva 10-1. Vulcões que cospem lava a centenas de quilômetros. Oceanos subterrâneos que podem abrigar vida. Rios e lagos de metano líquido. Cada uma é um universo com segredos que vão explodir sua mente. Você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Vamos contar do maior para o menor. A cada parada, a surpresa aumenta. Se prepara. Essa viagem vai ser insana. Mergulharemos fundo nos mistérios do sistema solar. A realidade é mais maluca que ficção científica. Eu prometo que você vai ficar de queixo caído com o tamanho e a complexidade dessas luas. Você está pronto? Então, vamos começar com a maior de todas, a Rainha das Luas. Em primeiro lugar, o campeão indiscutível, o rei de todas as luas, Ganimedes. Essa lua de Júpiter é tão absurdamente grande que é maior que o planeta Mercúrio. Sim, você ouviu direito, maior que um planeta. Com um diâmetro de mais de 5.268 quilômetros. Label, 5.268 quilômetros. Se Ganimedes orbitasse o Sol em vez de Júpiter, nós o chamaríamos de planeta sem pensar duas vezes. É o único satélite natural do nosso sistema solar, que tem seu próprio campo magnético, criando auroras incríveis em seus polos, assim como a Terra. Imagina só ver auroras boreais numa lua. A superfície de Ganimedes é uma obra de arte cósmica, dividida em duas áreas completamente diferentes. Temos as regiões escuras, super antigas e cobertas por incontáveis crateras de impacto, contando a história de bilhões de anos de bombardeio cósmico. E ao lado delas, temos regiões mais claras e jovens, cheias de vales, sulcos gigantescos, sugerindo que algo maluco aconteceu no interior dessa lua, talvez uma atividade geológica que renovou sua superfície. Ganimedes não é só grande, é um mundo complexo e dinâmico que ainda guarda muitos segredos. Em segundo lugar, temos a lua mais estranha e fascinante que você pode imaginar, Titã. Orbitando Saturno, Titã é a única lua no sistema solar com uma atmosfera densa, mais densa até que a da Terra, e essa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio, assim como a nossa. Mas a loucura não para por aí. Com seus 5.151 quilômetros de diâmetro, Titã tem um clima completo, com nuvens, vento e até chuva. Só que em vez de água, chove metano líquido. Essa chuva de metano forma rios, lagos, mares gigantescos. É como uma versão bizarra e congelada da Terra. Os cientistas estão alucinados com Titã, porque essa química complexa, metano-nitrogênio, pode ser parecida com a que existia na Terra primitiva antes do surgimento da vida. Isso significa que Titã pode ser um laboratório natural gigante, nos mostrando como a vida pode começar em outros mundos. A sonda Huygens pousou lá e nos enviou imagens de um mundo alienígena, com pedras de gelo e um horizonte enevoado. Titã é, sem dúvida, um dos lugares mais promissores para procurar por química prebiótica. Chegando em terceiro lugar, conheçam Calisto, outra lua de Júpiter. Calisto é como um fóssil cósmico. Com 4.821 quilômetros de diâmetro, sua superfície é a mais antiga e mais cheia de crateras de todo o sistema solar. Sério, não há quase nenhum lugar em Calisto que não tenha sido atingido por alguma coisa. Mostre como ela foi bombardeada ao longo de bilhões de anos. Olhar para ela é como olhar para o passado, para os primórdios do nosso sistema solar, há mais de 4 bilhões de anos. Ela é uma testemunha silenciosa de toda a violência e caos daquela época. Mas não se engane pela sua aparência antiga e morta.
Os cientistas têm uma teoria incrível. Sob essa crosta antiga e congelada, pode existir um oceano de água salgada. A baixa atividade geológica significa que sua superfície não se renova, preservando as cicatrizes do tempo. No entanto, dados da sonda Galileu sugerem que a interação com o campo magnético de Júpiter poderia indicar a presença de um líquido condutor, como água salgada, escondido lá no fundo. Uma lua que parece inativa por fora, mas que pode esconder um oceano secreto por dentro. Que loucura! Chapter 4. Agora segurem-se, porque vamos para o lugar mais caótico e violento do Sistema Solar, Io. Em quarto lugar, com 3.643 quilômetros de diâmetro, esta lua de Júpiter é um verdadeiro inferno. Io é o objeto geologicamente mais ativo que conhecemos, com mais de 400 vulcões ativos em sua superfície. Não estamos falando de vulcões tranquilos. Estamos falando de monstros que cospem plumas de enxofre e lava a mais de 500 quilômetros de altura no espaço. É uma visão espetacular e, aterrorizante ao mesmo tempo, com a superfície toda manchada de amarelo, vermelho, branco, preto. Todo esse calor e energia vem de um cabo de guerra gravitacional insano. Io é espremida e esticada constantemente pela imensa gravidade de Júpiter Europa Ganimedes. Essa fricção interna, chamada de força de maré, gera uma quantidade absurda de calor, derretendo o interior da Lua e alimentando seus vulcões sem parar. As plumas vulcânicas brilham no escuro e são tão grandes que podem ser vistas por telescópios aqui da Terra. Io não é um lugar para visitar, mas é a prova viva do poder bruto da gravidade. E o mais importante, sem ela, a vida na Terra provavelmente não existiria como a conhecemos. A Lua é a nossa âncora cósmica. Sua gravidade estabiliza a inclinação do eixo da Terra. Animation Cut. Sem Lua, eixo oscilando. Com Lua, estabilizado. Isso nos dá um clima relativamente estável e as estações do ano. Sem a Lua, a Terra balançaria loucamente, causando mudanças climáticas extremas. Além de nos dar noites lindas e inspirar poetas, a Lua é a responsável pelas marés dos nossos oceanos, um ritmo fundamental para muitos ecossistemas costeiros. A teoria mais aceita sobre sua origem é épica. Acredita-se que um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra primitiva. Os destroços dessa colisão monumental se juntaram em órbita para formar a nossa companheira celestial. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se, ela não é só uma rocha bonita. Ela é a guardiã silenciosa que torna a nossa vida possível. Chapter 6. Preparem-se, porque agora vamos para a sexta maior lua, e talvez a mais excitante de todas. Europa. Outra lua de Júpiter, com 3.122 quilômetros de diâmetro. Europa é a principal candidata a abrigar vida extraterrestre em nosso sistema solar. Por quê? Porque sob sua superfície lisa e branca de gelo, quase todo cientista concorda que existe um gigantesco oceano global de água salgada. E onde há água líquida, calor interno e os ingredientes químicos certos, pode haver vida. É a receita cósmica para a biologia. A superfície de Europa é fascinante. É uma das mais lisas do sistema solar, mas é cortada por uma rede complexa de rachaduras e linhas marrom-avermelhadas, que parecem arranhões gigantes. Os cientistas acreditam que essas rachaduras são causadas pelo movimento do oceano subterrâneo, que quebra e move as placas de gelo, como acontece com as placas tectônicas da Terra. E o mais incrível de tudo, o telescópio Hubble já detectou possíveis plumas de vapor de água sendo ejetadas dessas rachaduras para o espaço. Capítulo 7. Agora vamos viajar para os confins do Sistema Solar, para a sétima maior lua, Tritão. Tritão é a maior lua de Netuno. Tritão é um mundo estranho e rebelde, 2.710 quilômetros. A primeira coisa maluca sobre ela é sua órbita. Ela gira ao redor de Netuno na direção oposta, órbita retrógrada. É extremamente raro para uma lua tão grande,
e é a principal evidência de que não se formou com Netuno. Provavelmente, era um objeto do cinturão de Kuiper, como Plutão, e foi capturado pela gravidade de Netuno. A superfície de Tritão é um deserto gelado e bizarro. É um dos corpos mais frios do Sistema Solar, mas mesmo assim, é geologicamente ativa. A sonda Voyager 2 fotografou geysers escuros, poeira, gás nitrogênio, subindo quilômetros de altura. Ninguém esperava ver atividade num mundo tão distante e frio. Tritão é um intruso capturado. Ele nos mostra que até os lugares mais remotos podem ser dinâmicos e, surpreendentes. Chapter 8. Chegando ao número 8, viajamos para o sistema de Urano para conhecer sua maior lua, Titânia. Com um diâmetro de 1.578 quilômetros, ela pode não ser tão grande quanto os primeiros da nossa lista, mas ainda é um mundo substancial por si só. Titânia é composta por uma mistura de rocha e gelo, e sua superfície conta uma história de um passado geologicamente ativo. Ela não é apenas uma bola de gelo cheia de crateras. Há evidências de que forças internas moldaram sua paisagem de maneiras dramáticas. É um mundo com cicatrizes profundas. A característica mais proeminente de Titânia é um sistema de cânions gigantescos, alguns deles muito maiores e mais profundos que o Grand Canyon aqui na Terra. Esses cânions enormes sugerem que, em algum momento de seu passado, o interior de Titânia se expandiu, fazendo com que sua crosta gelada rachasse e se partisse. Isso pode ter sido causado pelo congelamento de um oceano subterrâneo. Embora pareça um mundo quieto e congelado hoje, essas cicatrizes gigantescas são um lembrete de um passado turbulento e dinâmico. Chapter 9. Em nono lugar, voltamos para o sistema de Saturno para encontrar Rheia, com 1.528 quilômetros de diâmetro. Ela é a segunda maior lua de Saturno e um mundo de gelo brilhante. Sua superfície é antiga e fortemente craterada, semelhante a Calisto, mas com algumas diferenças intrigantes. Algumas áreas de Rheia são notavelmente mais brilhantes que outras, com faixas claras que os cientistas acreditam serem penhascos de gelo expostos, formados por alguma atividade tectônica antiga. É como se a Lua tivesse rachado e revelado gelo fresco e limpo por baixo. Rheia também foi o centro de um mistério interessante. Por um tempo, dados da sonda Cassini sugeriram que Rheia poderia ter seu próprio sistema de anéis, o que a tornaria a única lua conhecida com anéis. Estudos posteriores não confirmaram essa hipótese, mas a simples possibilidade mostra o quão complexos esses mundos podem ser. Estudos sobre sua densidade indicam que ela é composta por cerca de 75% de gelo de água e 25% de rocha, tornando-a uma bola de gelo cósmica gigante. Rheia é um exemplo perfeito de como até mesmo luas aparentemente simples podem guardar surpresas. Chapter 10. E finalmente, fechando nosso top 10, temos Oberon, a segunda maior lua de Urano e a mais distante do planeta. Com 1.523 km de diâmetro, 1.523 km, Oberon é apenas um pouquinho menor que Rheia. Assim como sua vizinha Calisto em Júpiter, Oberon é um mundo antigo e escuro, com uma superfície densamente craterada. Parece não ter mudado muito em bilhões de anos. É um dos corpos mais craterados do sistema de Urano, indicando pouquíssima atividade geológica interna. No entanto, mesmo nesse mundo antigo, há pistas de um passado mais interessante. O fundo de algumas das maiores crateras de Oberon é coberto por um material escuro e misterioso. Ninguém sabe ao certo o que é, mas uma teoria sugere lama gelada que jorrou do interior após impactos. Animação: impacto em Oberon e subsequente erupção de lama gelada do interior. Oberon representa a classe das grandes luas geladas do sistema solar exterior. Embora possa não ter os vulcões de Io ou os oceanos de Europa, sua presença antiga e silenciosa nos conta uma parte crucial da história do nosso sistema solar.
Outro, e aí está pessoal, as 10 maiores luas do nosso sistema solar. Ganimedes, maior que um planeta Titã, com seus lagos de metano Europa, com seu oceano que pode abrigar vida. É absolutamente insano pensar que esses mundos incríveis estão lá fora, orbitando planetas a milhões de quilômetros de distância. Cada uma dessas luas é um universo em si mesma, geologia química e histórias completamente únicas. Espero que este vídeo tenha feito você perceber o quão vasto e surpreendente é o nosso cantinho no cosmos. A nossa própria Lua já é incrível, mas ela é apenas o começo da história. Essa jornada nos mostra que não devemos subestimar esses satélites. Eles não são apenas rochas flutuando no espaço, são mundos dinâmicos, complexos e, em alguns casos, potencialmente habitáveis. A exploração espacial está constantemente nos revelando novas surpresas, e quem sabe o que descobriremos sobre essas luas na próxima década. Talvez encontremos vida em Europa, ou entendamos a química prebiótica de Titã. O futuro é emocionante. Obrigado por embarcarem nesta viagem comigo. Se você ficou tão impressionado quanto eu, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. E me diga nos comentários, qual dessas luas te deixou mais de queixo caído? Eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos explorar algo ainda mais maluco. Até lá, continuem olhando para as estrelas.